Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Estamos na série sobre os deuses falsos. Tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus, para ocupar o lugar que pertence a Deus. Por isso, a primeira pergunta que fizemos na semana passada, na introdução à série, eu vou repeti-la, porque essa é a questão mais importante de todas, que você precisa ter consciência da resposta que você dará a essa pergunta. Quem é o seu Deus? A quem você serve? E não vou repetir a mensagem da semana passada, está lá no nosso canal do YouTube, né? Já sabe o que fazer, né? Clica, aquelas coisas todas. Lá você terá a palestra toda, a mensagem toda. Mas eu quero lembrá-lo que a forma mais prática para você descobrir quem é o seu Deus é procurar onde está o seu coração. Como disse Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 21, eu vou pedir que você leia junto comigo, está projetado aqui. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E idolatria é colocar o coração em alguma outra coisa ou outra pessoa que não seja Deus. Onde você colocará o seu coração? Onde estiver o seu tesouro. Tesouro aqui é tudo aquilo que você tem de valor, a sua vida, o seu tempo, principalmente. É por isso que na semana passada nós colocamos a mesma pergunta, quem é seu Deus, de uma outra forma. Ao mudar a pergunta, talvez a pessoa entenda o que se está desejando descobrir. Qual é o amor da sua vida? O amor da sua vida é exatamente onde você está colocando o seu coração. E chegamos a ver na semana passada, muito superficialmente, alguns exemplos desses falsos deuses, desses ídolos, que ocupam ou são usados por nós para ocupar o espaço que pertence a Deus. Por exemplo, dinheiro. Logo a seguir, aqui ainda em Mateus capítulo 6, Jesus diz, vocês não podem servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e as riquezas simultaneamente. Então, o dinheiro é um Deus na vida das pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas, além dele, há outros. A aparência, por exemplo, a codependência, como foi citado. Hoje, veremos um tipo de ídolo que é muito comum nos dias de hoje. Na verdade, sempre existiu, como veremos aqui. Gênesis era bem no princípio, não é? Sempre existiu esse ídolo. E ele é um dos mais difíceis de serem percebidos. Hoje falaremos sobre os sonhos. Não foi surpresa que acabamos de ouvir o André falando sobre isso. Então você já sabia que nós iríamos falar sobre os sonhos. Aliás, alguém sentiu falta do convite para a celebração de hoje? Alguém sentiu falta? Porque se ninguém sentir falta, eu paro de enviar. Eu não enviei de propósito, para ver se alguém ia reclamar. Cadê o convite dessa semana? Não mandei. Aí ninguém reclama, porque ninguém está vendo, então para que eu mando? Né? Vocês querem que eu mande? Tá, então tá bom. Então próxima semana você vai saber antecipadamente qual será o ídolo que estaremos tratando. Eu vou mandar o convite para você. Muito bem. Sonhos são ídolos extremamente perigosos, são muito sutis. E o que são sonhos? É tudo aquilo que você sempre quis. Eu não sei quanto a você, eu sou um cara que sempre fui muito sonhador. Quando era pequeno ainda, eu sonhava, meu pai era militar, eu morava numa base militar, eu sonhava em ser militar. Aí consegui me tornar militar, passei no concurso, cheguei lá e descobri que não era nada daquilo que eu esperava. Fiquei doido para ir embora, mas tive vergonha de desistir e acabei ficando 39 anos. Mas, pois é.
Mas imediatamente, desiludido daquele sonho, tive que buscar outro. E assim foi, de sonho em sonho e de sonho em sonho. Eu não sei quanto a você, mas eu continuo buscando um novo sonho. Porque todos os que eu coloquei para mim mesmo, diante de Deus, porque justamente foi lá no Colégio Naval que eu tive o meu encontro com Deus, todos se concretizaram. O último deles era me tornar pastor, já sou pastor há 7 anos. Então já se concretizaram. Casei, tive filho, filho cresceu, filho casou, neto. Não depende só de mim. Não depende só, é melhor não falar sobre isso. Então, eu estou em busca de novos sonhos. Eu quero sonhar. Os sonhos nos motivam a caminhar, a ir em frente. Só que eles podem ser um grande problema na nossa vida. Ah, como assim? Poxa, mas isso é tudo o que eu sempre quis. Pois é, a gente nunca imagina que a pior coisa que pode vir a acontecer conosco seja justamente a concretização dos nossos sonhos, dos nossos desejos mais profundos. Tudo aquilo que a gente sempre quis se concretizar, porque eles podem se tornar ídolos para nós, substitutos do Deus verdadeiro, o Criador, que nos criou para ter um relacionamento com Ele. Com outros também, é evidente, mas prioritariamente com Ele. O princípio central da Bíblia é apresentar Jesus como o nosso Salvador. Inclusive no Antigo Testamento, quando olhamos para o Antigo Testamento com um olhar cristocêntrico, nós enxergamos ali também o anúncio da vinda do Salvador. O evento que vou ler aqui para vocês tem a ver com isso também. Lógico que os judeus não pensam como nós. Para eles, a Bíblia deles, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, não fala nada de Jesus. Até porque terminou de ser escrita há 400 anos antes de Jesus. Então não fala nada sobre ele. Nós cremos que fale, de uma forma profética. É só você ler Isaías 53, por exemplo, o servo sofredor, vai dizer que aquilo não é Jesus? Não tem como. Então esse é o grande assunto, o grande tema que a Bíblia nos apresenta. Mas o segundo grande tema, que tem a ver exatamente com o que estamos aqui vendo, buscando na palavra de Deus, é a idolatria. Antagonizando com Deus e as suas promessas e a sua aliança, os falsos deuses, que nos arrastam para um outro caminho. Precisamos rejeitar toda forma de idolatria, se quisermos caminhar no caminho do Senhor, se quisermos trilhar o caminho estreito. Porque a adoração a ídolos traz consequências devastadoras. E para nos ajudar a compreender isso, a Bíblia apresenta vários exemplos de pessoas comuns. Algumas são mais comuns do que outras, mas são pessoas como nós que passaram por situações de idolatria. E a Bíblia mostra isso para nós, para servir de exemplo, para que nós possamos aprender com os erros deles. E se o tema de hoje é sonhos, logo nos lembramos de José, porque José foi o grande sonhador da Bíblia. E por conta dos seus sonhos, ele acabou se colocando numa situação muito, colocaram ele numa situação muito difícil. Né? Quem mandou dizer para os irmãos dele que ele estava sonhando com os irmãos se ajoelhando diante dele, né? Cutucou, se deu mal. Mas não é sobre José que eu quero falar com vocês hoje. É sobre Abraão. A história de Abraão, ela vai do capítulo 12, nesse que você está aberto agora, até o capítulo 25 de Gênesis.
Na verdade, ela começa no versículo anterior, no finalzinho do capítulo 11, quando a Bíblia diz que o pai de Abraão, na época ainda Abrão, depois a gente vê essa história da mudança de nome, Abrão, o pai dele, Terá, saiu da cidade deles, Ur dos Caldeus, e foi até uma outra cidade chamada Harã. Nessa outra cidade, eles se estabeleceram e lá Terã morreu. Ao apresentar os detalhes da vida de Terã, a Bíblia frisa, ela reforça a ideia de que Abrão era casado com Sarai, mas não tinha filhos, porque ela era estéril. Nossa sociedade é muito diferente daquela dos tempos de Abraão. Ali nós estávamos vivendo a Idade do Bronze, o iniciozinho da Idade do Bronze, cerca de 1500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Não era pré-história, já era história, já havia relatos escritos, né? Os textos cuneiformes são de 3.000 anos antes de Cristo, começam eles. Então, já estamos na história, mas estamos numa parte antiga da história. E, naquela época, a principal forma das pessoas se relacionarem era o clã. Mesmo as grandes cidades, elas eram subdivididas em áreas dominadas por clãs. E esses clãs eram familiares. E cada clã, cada família tinha o seu chefe. E o chefe tinha poder de vida e morte sobre o clã. Era assim em praticamente todas as sociedades lá do Oriente Médio, nessa época aqui. E, de repente, acontece algo inusitado na vida de Abraão. Lembrem-se que ele não tinha filhos. A Bíblia diz explicitamente que a esposa dele era estéril. E naquela sociedade, ter filhos era fundamental. Uma pessoa que não tivesse filhos é como se ela não tivesse posteridade, como se ela não contribuísse para o clã, porque o clã defendia-se a si mesmo, e por isso precisava de gente, muitos filhos. Por isso os homens se casavam com várias mulheres, para ter muitos filhos. E Abraão não tinha filhos. Abraão estava vivendo uma situação muito difícil. A gente tem até dificuldade de entender isso, porque hoje em dia, por mais que nós tenhamos vários casais sofrendo porque não conseguem ter filhos e recorrendo a diversas alternativas que a ciência hoje nos apresenta, naquela época, não ter filhos era como ser amaldiçoado. Inclusive, se dizia que a mulher estéril estava debaixo de maldição. Hoje em dia não chega a isso. Lógico que um casal que quer muito ter filhos e não consegue, fica triste, sofre com isso, mas a sociedade atual, ela já está levando isso de uma outra maneira. Tanto que há casais que até escolhem não ter filhos. E ninguém olha para eles como se eles estivessem sob maldição, como era no tempo aqui de Abraão. É uma situação muito diferente. E então, dentro desse contexto que eu procurei apresentar para vocês, histórico, social, vem uma proposta. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Como assim, farei de você um grande povo? O que ele quis dizer com isso? Nós cremos que Abraão olhou para aquela proposta, ouviu aquilo
e ficou encantado com o que ouviu. Porque ele decidiu deixar para trás tudo que lhe era familiar, tudo que dava sentido à vida dele, nessa sociedade, 1500 anos antes de Cristo, em que a convivência no seu clã era a coisa mais importante que havia. Ele deixou isso tudo para trás, ele deixou a terra onde estava o seu pai, se ele já tinha morrido ali ou não, não sabemos, deixou aquela terra para trás, deixou a segurança da sua família, deixou a prosperidade, porque eles se ajudavam mutuamente no cuidado dos rebanhos, deixou a sua paz, ele deixou tudo para trás, e foi para um lugar desconhecido, porque Deus que apareceu a ele, disse que vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar, mas ele foi porque foi apresentado para ele um sonho, ou pelo menos Deus tocou num sonho que ele já possuía, um sonho impossível, ter filhos com Sara, porque filhos ele teve, com outras mulheres, mas com Sara, Sarai ainda na época, não, esse era o sonho impossível dele. Aí eu pergunto para você, né, porque a gente chega agora nesse momento dos, tá bom, ok, e daí? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo? É a pergunta que eu te faço. O que você faria se Deus chegasse para você e lhe prometesse concretizar os seus sonhos, e lhe prometesse lhe conceder tudo aquilo que você sempre quis? O que você faria? Nós vemos na Bíblia que normalmente quando Deus oferece alguma coisa, Ele pede alguma coisa também. Ele quer que você faça algo. E Ele queria que Abraão deixasse toda a sua segurança, tudo aquilo que dava sentido à sua vida, deixasse tudo para trás e seguisse para um lugar desconhecido. Você quer que Deus chame você para uma aliança? Chame você para a concretização dos seus sonhos? O que você faria? O que você daria para Deus em troca da concretização dos seus sonhos? E para que não ficasse na época nenhuma dúvida do que Deus estava querendo dizer, no versículo 7 ainda de Gênesis 12, Deus apareceu novamente a Abraão, assim que ele chegou a Canaã. Ele saiu lá de Harã, foi andando até Canaã. Quando chegou em Canaã, Deus apareceu de novo a ele e lhe disse: à sua descendência darei essa terra. Agora você está caminhando na terra que eu darei para a sua descendência. Não há dúvida de que ele estava prometendo o que era mais importante na vida de um homem daquela realidade histórico-cultural: posteridade, filhos. E aí, o tempo foi passando, os capítulos da Bíblia foram se somando, e de 12 a gente foi para 17. Avance a sua Bíblia aí para o capítulo 17. Versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Que coisa interessante. Eu sou é o nome de Deus, Yahvé. Eu sou. Aí ele diz: eu sou El Shaddai. Eu tenho 2 nomes. E depois veremos aqui que Abraão ainda atribui um terceiro nome para ele. Os nomes são muito importantes aqui. Aliás, até hoje, os orientais, eles atribuem aos nomes um sentido que nós no Ocidente não temos mais. Os nomes, para os orientais, eles normalmente são escolhidos com muita antecedência, e
o que se deseja é atribuir qualidades àquela criança que vai receber aquele nome. E nós vemos isso na Bíblia. Isso continua valendo em outras sociedades. A nossa não. Né? A nossa a gente utiliza nomes os mais absurdos às vezes. Né? Eu tive um subordinado uma vez que o nome do camarada era Jimi Hendrix. Era o nome do cara, escrito tudo junto. Como se fala? Jimi Hendrix, com R. Gente, tudo bem, de repente ele queria que o rapaz fosse um grande guitarrista. Não sei, né? Mas é um pouco esquisito. É uma realidade diferente da nossa. E ele continuou dizendo: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. De novo a história da descendência. Vou fazer isso por você. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte, essa é a minha aliança com você. Se você continuar lendo, você verá qual é a parte de Abraão na aliança. Uma aliança tem as duas partes têm responsabilidades. Nesse momento estamos lendo a promessa de Deus para Abraão. Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações e, portanto, não será mais chamado Abrão, que significa pai exaltado, e sim Abraão, que significa pai de muitas nações. A verdade é que aos 99 anos, Abraão já não acreditava mais nisso. A Bíblia deixa claro que ele não acreditava, nem ele nem Sarai. Tanto que Sarai riu quando ouviu o anjo dizendo para Abraão que ele teria um filho. Ela riu. Abraão também riu. E ele ainda virou para o anjo e disse, tentou, né? Não, veja bem, faça com que meu filho, Ismael, seja o meu descendente. Mas o anjo não aceitou. Disse para ele assim, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Ele mudou o nome dela. Era Sarai, princesinha. E virou Sara, grande princesa. Elevou o status da esposa de Abraão. Sara te dará um filho, e você lhe chamará Isaque, que significa riso. Estão rindo? Então, o nome do teu filho vai ser Riso, para você não se esquecer de quem é que está falando aqui contigo. Com ele, Isaque, é que estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Depois ele prometeu coisas para Ismael, mas aí é outra história. Finalmente, mais um ano se passou e Sara ficou grávida. Milagre, milagre. Contra toda a lei das probabilidades, a mulher estéril, já avançada em anos, ainda que a contagem do tempo fosse diferente, certamente ela já era bem idosa. Há diversas teorias de que a contagem do tempo naquela época era diferente, que 90 anos não significa os nossos 90 anos, porque era lunar, não era solar. O fato é que ela era bem idosa e não tinha a menor condição de ter filhos, mas teve. O sonho tinha se concretizado. E aí eu lhe pergunto, o que você faz quando o seu sonho se concretiza? Vai para a festa? Sua vida finalmente foi... Você chegou no ponto em que você queria? Pode acabar ali mesmo? Eu disse ali atrás que quando eu alcancei o meu primeiro grande sonho, foi uma frustração muito grande. Eu tive que procurar outros. Talvez ao alcançar tudo aquilo que você sempre quis, você, na verdade, se sentiu frustrado, vazio. Poxa, não era isso que eu queria. E a história de Abrão parecia que tinha terminado, mas na verdade não.
Porque, como no mundo em que nós vivemos atualmente, muitos casais acham que o filho vai resolver todos os problemas do casamento. O casamento não está indo bem, então vamos ter um filho para resolver. Na verdade, não vai resolver nada, só vai piorar. Porque se o casamento não está indo bem, quando vem um filho com todas as demandas e exigências que um filho traz para a relação, não são poucos os casamentos que acabam. O meu casamento quase acabou. Não acabou porque eu sou temente a Deus e cria realmente que a Alba era a pessoa de Deus para a minha vida, mas eu tive que chegar para Deus e falar, não dá mais, não aguento, desse jeito eu não aguento. Alguma coisa tem que mudar. Isso caminhando na lagoa, com minha filha, bebezinho, no carrinho de bebê. Minha filha que vai fazer 30 anos na sexta-feira. Aí a gente andando, eu caminhando com ela no carrinho de bebê, não está dando, isso não está legal. Alguma coisa tem que mudar. E aí eu senti Deus falando comigo. Tem que mudar sim, você. Podia ter ficado sem essa. E aí voltei para casa e disse, cheguei, tudo sério. Alba, eu tenho que dizer para você que o nosso casamento acabou. Aí ela gelou, né? Deixei passar aquela pausa dramática. Precisamos, portanto, começar um novo casamento, em novas bases. Que alívio, né? E vocês acham que está tudo resolvido? Porque faz um negócio desse? Ajuda, lógico que ajuda, mas não resolve, porque a criança cresce. Aí vem a adolescência, novos desafios, novos problemas, aí cresce mais um pouco, aí casa, aí se muda para o outro lado da terra. Aí a vida segue, gente. A vida segue. Não é porque você alcançou o seu sonho que a sua vida vai chegar no ápice. Não é porque você alcançou tudo que você sempre quis que você vai ficar satisfeito. Porque se a sua satisfação depende da realização do seu sonho, o seu sonho é seu Deus. E Deus vai tratar com você, porque foi Ele que deu o sonho para você. Ele que concretizou seu sonho impossível. E Ele vai tratar com você da mesma maneira que tratou com Abraão. E é pesado, não é brincadeira não. Avance um pouco a sua Bíblia para Gênesis capítulo 22. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Pausa. Por que Deus precisou testar Abraão? Deus não é onisciente? Ele já não sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente vai falar? Por que Ele tem que provar a gente? Não é para Ele, é para você. Quando Deus coloca você à prova, é para que você saiba quem você é. É para que você descubra onde estão as suas prioridades. Quem é o seu Deus? Deus já sabe quem é o seu Deus. Você que talvez não saiba. E aí Ele te põe à prova, para que você descubra quem você é realmente. Quando Deus nos testa, é para revelar quem somos, para fortalecer aquilo que Ele quer que sejamos, e para nos provar que se tivermos fé, para acreditar naquilo que nos foi prometido por Deus, se tivermos fé para confiar nas promessas de Deus, acima da razão humana, aí sim, aí Ele estará conosco. Aí Ele sustentará aquele sonho que foi Ele que concretizou. É por isso que Deus colocou Abraão à prova e vai colocar você também. Se é que já não colocou, né? Então, voltando ao texto. Deus pôs Abraão à prova.
Disse-lhe Deus: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Olha o cerne do problema aqui. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Mas que coisa horrível é essa? Que coisa inusitada, impossível. Aí, graças a Deus pela história e pela arqueologia. Os cananeus, local onde estava Abraão, vivendo entre os cananeus, comprovadamente tinham o hábito de sacrificar seus filhos nas chamas, a um deus chamado Moloque. Tanto é assim que 500 anos depois, na lei de Moisés, vários alertas foram colocados para que os israelitas, ao chegarem na terra prometida, não adotassem as práticas dos cananeus de passarem seus filhos nas chamas. E a arqueologia prova que os cananeus tinham essa característica devido a o que se encontrou, por exemplo, em Cartago. Cartago, o que Cartago tem a ver com os cananeus? Os cartagineses eram fenícios. Cartago era um entreposto comercial fenício, onde hoje é a Tunísia, ao sul da Península Itálica. Os fenícios, por sua vez, eram povos cananeus. Os deuses dos fenícios eram os deuses, ali, Tiro, Sidom, Biblos, são citados, essas cidades, estado dos fenícios, são citadas várias vezes na Bíblia. Inclusive, Salomão se casou com uma princesa fenícia que trouxe seus deuses junto com ela. Todas traziam. Então, com isso a gente percebe que Deus, o Deus Criador, o Deus que dá a vida, pedir um sacrifício humano, naquele contexto em que Abraão estava, não era assim, algo tão absurdo, impensável. Ele estava vivendo entre aquele povo, ele estava vendo o que era feito. Poxa, no máximo ele poderia pensar, eu achava que o meu Deus era diferente. Mas ele está mandando, a gente vai fazer. E aí nessa hora, eu dou graças a Deus, porque Deus, já sabendo das dúvidas que teremos, já dá uma resposta para a gente. Porque não tem como a gente saber o que estava na cabeça de Abraão. Como é que a gente vai saber? A não ser que Deus tenha revelado a alguém. Na carta aos Hebreus, carta que a gente não sabe exatamente quem escreveu, né? Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé, não importa. O fato é que o Senhor inspirou aquele homem de Deus a escrever aquela carta e depois, nas gerações seguintes, o Senhor inspirou os pais da igreja a adotarem aquela carta como sendo inspirada por Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 17, marca aí em Gênesis, não deixa, porque você vai voltar, eu vou voltar para lá, tá? 22. Mas Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, nós lemos assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como seu sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. O que passou pela cabeça de Abraão? O autor da carta aos Hebreus já está contando para a gente. Abraão acreditava que Deus, o Yahvé, o Eu Sou, o El Shaddai, ele iria se tornar também o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele vai prover. Tanto que o garoto, quando eles estavam subindo em direção ao monte, o filho dele virou assim: pai, eu estou levando a lenha e eu estou vendo a faca na tua cintura, agora cadê o cordeiro para o sacrifício? Meu filho, Deus proverá.
E para os seus servos que foram com eles na viagem, até que eles chegassem àqueles montes, dentre eles, o monte onde seria feito o sacrifício de Isaque, que acredita-se, a tradição acredita que seja um outro monte chamado Gólgota, onde um outro sacrifício aconteceu. Acredita-se que é aquela mesma região. A região de Moriá é a região onde foi construída Jerusalém. É a região onde foi construído o templo de Jerusalém. E aquela região de Jerusalém é repleta de montes. Um daqueles montes foi o que Deus indicou para Abraão levar o seu filho. Num daqueles montes, o nosso Senhor Jesus foi levado para uma cruz. E ele disse para os seus servos, quando eles chegaram diante dos montes, e o anjo disse para ele, é lá que você vai fazer o sacrifício. Ele virou para os servos e disse, lá em Gênesis 22, pode voltar para lá, no versículo 5, eu voltarei com o menino. Aguardem aqui, porque eu voltarei com o menino. Ele estava convicto de que Deus ia fazer alguma coisa. Porque a promessa de Deus dizia que a descendência dele viria de Isaque. Então ele foi e levou Isaque para cumprir a ordem de Deus. É aqui que a história dá uma guinada. Eu gosto dessas histórias que dá aquela guinada assim, já chegando para o final, e te surpreende. Porque é a hora que entra um substituto. Quem são os falsos deuses? São os substitutos que nós escolhemos para ocupar o espaço que pertence a Deus em nosso coração. Só que Deus provê um substituto para cumprir o pagamento, para pagar em nosso lugar o preço pelo nosso pecado. O substituto que aparece aqui em Gênesis, capítulo 22, eu lerei de 9 a 14, é um pouquinho diferente. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, respeita a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Volto a dizer, Deus já sabia, agora quem passou a saber também foi Abraão. E Isaque também, né? Ele estava lá. Às vezes a gente se esquece que o garoto estava lá. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele não era um bebê. Tanto que foi ele que subiu com a lenha. Então o garoto sabia. Perguntou, cadê a ovelha? Cadê a ovelha? E o anjo disse para ele, você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto no lugar do seu filho, o substituto. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, Jeová Jirê. Por isso, até hoje, quando foi escrito, né, Gênesis, se diz, no monte do Senhor se proverá. Então, deixa eu lhe perguntar. E essa pergunta, eu diria que é a pergunta chave da noite. O que você está disposto a fazer com o seu sonho? Você está disposto a sacrificar o seu Isaque, se Deus lhe pedir? Para pensar um pouquinho nisso. Tudo aquilo que você sempre quis, o sonho da sua vida, o sonho impossível, de repente você alcança o sonho. E Deus pede para você sacrificar seu sonho. O que você faria? Deus pode colocar você à prova, para que você descubra se o seu sonho
não está ocupando o lugar que é de Deus na sua vida. Os períodos mais dolorosos da nossa vida são aqueles em que os nossos Isaques, os nossos sonhos, estão sendo ameaçados ou estão sendo removidos. Quando você perde o seu Isaque. Nesses períodos, podemos escolher entre a amargura e o desespero pela perda ou a fé. A fé nas promessas de Deus. Abraão escolheu a fé. Ele escolheu, diante do pedido de Deus, para que ele sacrificasse o seu sonho, o seu filho, o seu Isaque. Ele pediu. Ele creu que Deus era capaz de ressuscitar a criança, se assim o fosse. Abraão creu, e nós podemos crer também. Porque como Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, versículo 32, aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? A própria palavra de Deus, além dessa que eu acabei de ler, lá em Salmo 37, diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, satisfará os desejos do seu coração. Mas para isso, para que você alcance o seu sonho, por mais impossível que seja, alcance tudo aquilo que você está buscando, sempre quis, você tem que entregar seus caminhos ao Senhor. Tem que confiar nele, de que o mais ele fará. Foi o que Abraão fez. E ele passou no teste. Por isso é que eu afirmo para você, Deus não quer matar o seu sonho. Deus não quer tirar o seu sonho das suas mãos. Deus não é um desmancha-prazeres. Mas Deus não aceita ser substituído por nenhum Deus falso, por nenhum ídolo. E Ele vai colocar você à prova, quando Ele concretizar o seu sonho na sua vida. Às vezes, precisamos perder tudo para finalmente conhecermos quem é o nosso Deus. Como um autor disse, citando, ninguém percebe que Jesus é tudo o que se necessita até que Ele seja tudo o que se tem. Quando tudo lhe for tirado, saiba que você não está sozinho. O Senhor está com você. Mas por que Deus permitiu? Nós não sabemos. O livro de Jó mostra uma guerra espiritual acontecendo. E Jó foi pego no meio. Foi uma casualidade. Não era culpa dele, mas ele perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu todos os seus filhos. Ah, mas depois Deus deu a ele em dobro. Sim, mas um filho substitui outro? Isso não existe. Os que ele perdeu. Mesmo tendo ganho outros depois. E ele teve que conviver com a perda. Mas quando ele esteve nu, diante de Deus, ele descobriu que Deus era tudo o que ele precisava. Volto a dizer, Deus não quer matar o seu sonho, Ele quer te dar o seu sonho, tudo aquilo que você sempre quis. Mas você tem que submeter isso a Deus. Não pode permitir que o seu sonho se torne o seu Deus. Por isso eu vou fechar refazendo essa última pergunta de uma outra forma. Você está disposto
a confiar em Deus acima da sua própria razão humana em relação aos seus sonhos, em relação a tudo aquilo que você sempre quis? Eu quero orar por você agora.